Oi gente, tudo bem com vocês? Vinícius perguntou o seguinte: fala Fábio, alocar 0,5% é pulverizar muito? E é essa e várias outras perguntas que a gente vai responder no episódio de hoje de Café com Holder, que é aquele quadro do canal onde eu respondo as principais dúvidas que vocês deixaram pra mim durante a semana lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue por lá, @fabio.holder, eu posto conteúdos diários por lá sobre investimentos. Essa questão de você pulverizar a carteira é uma pergunta que eu recebo demais. Eu vejo os investidores com muito medo de pulverizar a carteira, ou seja, tem uma carteira extremamente diversificada. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima, onde eu mostro pra vocês que eu tenho mais de 94 ativos na minha carteira, sendo que eu já invisto na bolsa aqui do Brasil desde 2008 e lá nos Estados Unidos desde 2015. E um ponto que eu acho muito importante para o investidor de longo prazo pensar é que quando você tem uma carteira mais no estilo do buy and hold, uma carteira onde você tende a manter os ativos por muito tempo, é muito importante você estar constantemente adicionando novos ativos na sua carteira com pesos pequenos. Porque se você tem uma carteira com, vamos supor, 5 ativos ou 10 ativos na sua carteira, carregada para o longo prazo, sem você incluir novos ativos, essa carteira tende a ir ficando com um risco específico muito grande. Se tiver só 10 empresas e só carregar essas 10, você vai ver que provavelmente daqui uns 10, 15, 20 anos, dessas 10 empresas, vão ter 5 que estão extremamente bem e vão ter 5 que não estão tão bem assim. Então, se você gosta de ter uma carteira onde você tem pouca atividade, você faz mais aportes constantes, o ideal é você ter uma carteira bastante diversificada. Eu gosto bastante da estratégia do Peter Lynch nesse sentido, que é ter uma carteira muito diversificada em vários tipos de ativos diferentes, de várias classes diferentes. Mas você vai falar, Fábio, mas tem aquele estudo que mostra que a partir de 15, 20 ações, a diversificação ela não é mais válida, né? Você já reduz todo o seu risco específico, fica só com risco sistêmico a sua carteira. Isso não é verdade, tá? Isso é verdade caso você tenha carteiras aleatórias compostas de ações aleatórias sendo renovadas de forma aleatória. Eu vou dar um exemplo hipotético. Esse estudo, como é que ele é feito? Ele pega uma quantidade de ativos e ele simula carteiras aleatórias todos os meses ou em um determinado período. Vamos supor, 10 ativos, né? Você vai pegar 10 ativos no começo do mês de forma aleatória, compor uma carteira hipotética. No outro mês, você vai tirar esses ativos e vai botar mais 10 ativos de forma aleatória. E você vai medir a volatilidade da sua carteira comparada com a do índice nesse sentido. Se você tá toda hora trocando as ações da sua carteira, realmente se você tiver mais do que 15, 20, não vai fazer tanta diferença assim. No entanto, quando você carrega essas empresas para o longo prazo, você tende a manter um risco específico da sua carteira nessas empresas que você selecionou lá atrás. É como se você não estivesse oxigenando a sua carteira com novos ativos. Eu gosto de ver a carteira de longo prazo, mesmo quem faz o buy and hold, mesmo quem não vende quase nunca os ativos, como é o meu caso, você pelo menos tem que estar incluindo novos ativos, você tem que estar plantando novas sementes diferentes ao longo do tempo, porque ao longo dos anos, algumas das sementes não vão tão bem e você precisa estar incluindo novos ativos frequentemente. Por isso que eu não acho que 0,5% de peso dos ativos é uma alocação tão relevante assim. E existe um outro ponto também aqui que é bastante importante da gente observar. Depende muito do risco do ativo. Então, você ter 0,5% em uma ação extremamente arriscada é diferente de você ter, por exemplo, 0,5% de uma empresa extremamente sólida. Quando eu comecei a comprar Tesla lá em 2018, ela era 0,5% da minha carteira norte-americana. Hoje ela virou 20% porque ela cresceu de uma forma muito agressiva. Então, quando a empresa tem um risco muito alto, o ideal é você ter um percentual muito baixo. Se uma empresa é mais sólida, mais resiliente, mais madura, a empresa tem menos risco, menos alavancagem, está no setor mais perene, você pode ter um peso maior. Eu até gosto dessa ideia, inclusive eu já falei sobre isso no último episódio do Café com Holder, de ir colocando os ativos aos poucos na carteira com pesos baixos e aumentando essas posições ao longo do tempo, tanto com os novos aportes quanto com a valorização dos ativos. Então, não ter 0,5% de posição em algum ativo não é pulverizar muito a sua carteira. Pablo perguntou o seguinte: Meta tem futuro mesmo? As ações do Facebook que mudaram o nome para Meta há mais ou menos um ano atrás, se eu não me engano, foi quando o Facebook trocou o nome para Meta, o nome da empresa. Inclusive trocou o seu ticker de FB, de Facebook, para Meta. E Meta vem de metaverso, né? Que basicamente é o core business hoje da empresa, ou pelo menos onde ela vem investindo de forma mais majoritária. E bom, respondendo a sua pergunta, né, se a empresa tem futuro, olha, eu não sei te dizer. E é por isso que eu nunca investi em ações do Facebook. Eu gosto um pouco mais da tese de Google nesse sentido. E o fato de eu, Fábio, não saber, ou eu especificamente não ter uma opinião formada sobre o Facebook, nem que ela vai super bem ou que ela vai super mal, simplesmente faz com que eu fique de fora. A gente não precisa ter opinião sobre todos os ativos. O Charlie Munger falava muito isso, né? Você não precisa estar certo sobre todos os ativos, você não precisa ter opinião formada sobre todos os ativos, mas você tem que saber quais ativos você
você não sabe a respeito, ou que tem um futuro muito incerto e que você não está disposto a correr o risco, o que no meu caso é a caixinha onde eu coloco o meta, porque não só parte do metaverso, que ainda é uma incógnita muito grande sobre todo o universo, né? Você não sabe o que é o metaverso, basicamente é um universo digital onde você consegue exercer diversas atividades, então você consegue fazer uma videoconferência, você consegue ter um terreno, você consegue ter uma exploração imobiliária, você consegue fazer transações com outras pessoas, é quase como se fosse um The Sims da vida real, basicamente é isso que é o metaverso. As criptomoedas estão extremamente envolvidas nesse ambiente de metaverso, mas o metaverso por si só já é uma incerteza gigantesca. Mas o Facebook é uma das empresas que está na vanguarda de investimentos dentro do metaverso, inclusive eles mudaram toda a linha da empresa para não ser só uma plataforma de redes sociais, mas sim uma plataforma do metaverso. E junto com essa incerteza grande que a empresa vem investindo muito dinheiro, a gente tem o Instagram e o Facebook sendo duas redes sociais que estão tendo uma perda relativamente grande, principalmente para o TikTok. E antes até mesmo do metaverso, que é uma coisa recente na empresa, eu sempre fiquei de fora do Facebook por causa disso, porque a empresa ela é extremamente sólida, a empresa Facebook em números, só que o negócio do Facebook de redes sociais é um negócio relativamente etéreo. Desde quando eu era muito novo, eu sempre gostei muito de redes sociais. Então quem tem minha idade hoje eu tenho 31, deve lembrar antigamente quando tinha o IRC, né, que tinha umas plataformas de conversa, de chat, que era o Mirk, tinha o ICQ, tinha o AOL, tinha o MSN Messenger, depois a gente teve Fotolog, depois a gente teve Orkut, depois a gente teve Facebook, MySpace, algumas outras redes sociais, depois a gente teve o Instagram, que foi comprado pelo Facebook e é até hoje do Facebook. E ao longo do tempo eu vi as pessoas mudarem de forma muito rápida para as redes sociais, né? Então aqui no Brasil as pessoas saíram do Orkut e foram pro Facebook numa velocidade muito grande. O Mirk acabou praticamente morrendo de lá para cá, Fotolog, ICQ, MSN. Então as pessoas migram de redes sociais relativamente de forma rápida. Como o intuito é investir numa empresa para carregá-la para sempre, eu não tenho nem ideia de qual vai ser a próxima grande rede social que as pessoas vão usar. E isso hoje é a principal fonte de receita do Facebook, porque hoje a empresa ganha basicamente com os anúncios que ela roda no Facebook e também no Instagram. Junto disso, a gente tem uma batalha enorme hoje entre o Google e o Facebook e os próprios dispositivos, né, como a Apple e também a Samsung. Então a Apple e a Samsung e o Google, que é proprietário do Android, vindo cada vez mais na linha de proteger os dados dos seus usuários, proteger a identidade dos seus usuários. E para o Facebook isso é ruim, porque é muito importante para o Facebook te conhecer ao máximo possível para conseguir direcionar os anúncios dos clientes do Facebook, que são os anunciantes, para as pessoas que têm um interesse naquilo dali. Conforme a gente tem essas informações sendo cortadas, como por exemplo o próprio Google cortando as informações que o Google Chrome, que é um dos principais browsers usados no mundo inteiro, fornece para o Facebook, a própria Apple protegendo também os dados dos clientes, Android também na mesma linha, o Facebook acaba ficando um pouco cego, inclusive para os anunciantes. Quem faz anúncio da internet deve ter percebido que nos últimos 2 anos os anúncios ficaram extremamente caros. Isso acontece em parte porque o Facebook não está mais direcionando tão bem os anúncios para as pessoas, porque ele não tem mais tanto conhecimento. Já tinha uma incógnita relativamente grande relacionada às redes sociais. A gente vê um movimento muito grande do TikTok crescendo em números de usuários, em números de horas. E a gente tem, por outro lado, essa batalha entre Google, Facebook, Apple e também a Samsung. Então não sei se Meta tem futuro, exatamente por isso que eu não tenho investimentos em Meta. Agora, eu acho uma aposta muito mais razoável o Google. Porque o Google, basicamente a Alphabet, né? Ela é proprietária do Google e é também proprietária do YouTube, que são as duas grandes empresas que geram receita para a Alphabet. São basicamente os dois grandes projetos da empresa que geram receita para a Alphabet também através dos anúncios. No entanto, eu acho o negócio do YouTube e o negócio do Google muito mais estável e previsível do que as redes sociais como um todo, porque no final das contas o próprio YouTube nem é uma rede social em si, se a gente for parar para pensar, é mais um lugar que as pessoas buscam conhecimento. Provavelmente você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, inclusive me diz nos comentários se esse é o seu caso, se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu aqui, porque você procurou sobre investimentos e o YouTube acabou te recomendando. Então o próprio YouTube e o Google eles são muito mais uma ferramenta de busca do que uma rede social. Então sim, existe uma incerteza grande em relação a isso, as pessoas podem começar a buscar conteúdos em outras redes, inclusive o próprio TikTok está sendo uma boa ferramenta de busca, as pessoas têm cada vez buscado mais conteúdos rápidos para saber sobre os restaurantes, sobre os lugares, mas eu acho que é um negócio bem mais difícil de ser disruptado do que uma rede social em si. Então por isso que eu tenho uma alocação em Google, é uma alocação relativamente pequena, não é uma alocação tão antiga, eu comecei a montar a posição na empresa só em 2018, mas é uma ação que está lá na minha carteira sim, com foco no longo prazo. Ricardo Bertazzi. Adicionar novos ativos aos poucos ou reduzir o PM dos que sofreram mais perda? Cara, Ricardo, reduzir PM
É uma coisa que não existe, tá? É uma coisa que é totalmente no seu psicológico e é uma coisa totalmente ligada a um viés comportamental da ancoragem, né? Você se ancora no preço que você pagou lá atrás, que é um preço que não existe mais, porque o único preço que existe é o preço de tela, quanto que a ação está sendo negociada, e você tá tomando uma decisão baseada numa informação lá passada que muitas vezes nem é informação da empresa. Então, por exemplo, relacionado ao exemplo que eu dei anteriormente das ações do Facebook, né? Eu sou velho, não consigo chamar de meta a empresa. Então as ações do Facebook caíram 50% desde o topo histórico, mas a empresa hoje, ela é uma empresa diferente da empresa de um ano atrás, quando ela estava no topo histórico. Então o mercado incorpora essas novas informações no preço da empresa. Você comprar Facebook hoje é você comprar a empresa com todos esses riscos que eu mencionei. Você pode até fazer isso, não tem nenhum problema, desde que você aceite esses riscos e, obviamente, se os riscos não se concretizarem, você vai ter um ganho extremamente expressivo, mas é um cenário relativamente difícil de você conseguir observar daqui para frente. Muito mais fácil você julgar que o McDonald's daqui 20 anos vai estar vendendo o Big Mac do que se o Instagram vai estar conseguindo fornecer bons anúncios para os seus anunciantes, tá? Só fazendo um paralelo. Então, você reduzir o preço médio é simplesmente, na grande maioria dos casos, você está tomando mais risco puramente porque você está ancorado no preço que você pagou lá atrás. Imagina se você não tivesse comprado a ação lá atrás. Você compraria hoje só para fazer um preço médio, né? Sendo que você nem teria um preço médio. Então, a sua tomada de decisão de comprar ou de sair de uma empresa, ela não pode ser baseada no seu histórico de aquisição daquela empresa, tanto para cima quanto para baixo, tá? Às vezes a empresa tá crescendo, você vai comprando, seu preço médio vai subindo e você vai vender ela só porque ela tá acima do seu preço médio. Isso não faz sentido. Óbvio que você pode vender por N outros motivos. Tem um vídeo aqui do canal que eu sintetizo basicamente a estratégia que eu passo para meus alunos sobre como fazer o desinvestimento das empresas da sua carteira, caso você tenha empresas que você esteja pensando em sair, seja porque elas subiram, seja porque elas caíram. Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu também vou te recomendar você fazer o download do meu e-book Aprenda o Buy and Hold, o guia definitivo. É um e-book muito legal, tem várias aulas gratuitas lá dentro que acompanham os conteúdos do e-book, que são os vídeos aqui do canal que eu vou linkando conforme a gente vai tendo os conteúdos que a gente vai passando no e-book, para você aprender a selecionar melhor ainda as empresas da sua carteira. Baixa lá, um conteúdo gratuito, tenho certeza que você vai gostar. Próxima e última pergunta aqui do Santana FX. Acabei de ler o livro do Joel Greenblatt e gostei muito. Indica algum parecido? Bom, eu pessoalmente não gosto de descreditar o trabalho dos outros, mas esse livro do Joel Greenblatt, ele trata uma abordagem de investimentos que não deveria ser feita nunca pela pessoa física, porque é uma abordagem que gera muito giro na carteira. E o giro vai fazer você pagar corretagem, vai fazer você pagar spread, vai fazer você pagar imposto e vai fazer você terminar com menos. O livro, ele mostra uma estratégia com pouco embasamento acadêmico para fazer o que a gente chama de factor investing, que é você investir por fatores. O que seria você investir por fatores? Você tem um portfólio de ações que tem fatores que no longo prazo se mostraram vencedores. Seja você ter uma empresa por ROI alto, que é o caso que ele coloca, seja você investir em empresas com múltiplos baixos, seja você investir em empresas com capitalização de mercado alta ou capitalização de mercado baixa. E obviamente isso vai implicar em um giro da sua carteira, ou pelo menos na parte da carteira que você leve essa estratégia, porque esses fatores vão mudando ao longo do tempo. Se você quiser fazer muito bem o Factor Investing, do que uma estratégia muito melhor do que a do Joel Greenblatt, que ele aborda no livro dele, vou deixar a recomendação para você ler o paper 5 Factor Model do Eugene Fama. Nesse paper, ele mostra os 5 principais fatores que geraram valor para os acionistas no longuíssimo prazo, e você pode investir em ativos que façam isso, que repliquem esses 5 fatores, sem que você tenha o custo de gerar a carteira. A gente faz esse tipo de alocação por ETFs que fazem internamente exatamente isso. Tem um vídeo aqui do canal sobre Factor Investing, link tá aqui em cima. Para quem é meu aluno lá no Dollar Masters, isso é tratado em detalhes no nosso módulo 4. Mas o ponto aqui é, esses ETFs, eles vão replicar dentro deles essa estratégia de alocação por fatores. No caso do 5 Factor Model, a gente tem 5 fatores que determinam a rentabilidade de uma carteira de longo prazo e que se mostraram geradores de retorno em excesso ao risco corrido ao longo dos últimos 100 anos, conforme tratado no paper do Eugene Fama 5 Factor Model. Os 5 fatores são exposição ao mercado, então ter uma carteira diversificada amplamente no mercado é o que vai trazer mais retorno para sua carteira, e os outros 4 são basicamente fator valor, fator tamanho, small caps, e aí esses 3 fatores são os que de forma agregada geraram a melhor relação de risco e retorno. Isso daqui pode ser feito através de ETFs como VBR, negociado nos Estados Unidos, como IJS e alguns outros como VUV, VOOV ou VTV,
também, mais focados na parte de valor do que na parte de tamanho, esses dois últimos. E a gente tem os dois últimos fatores, lembrando que esse é um paper de 2014, tá? Então isso são descobertas relativamente recentes, e são os fatores investimentos, ou seja, empresas que investem de forma conservadora tendem a trazer um excesso de retorno no longo prazo, e nível de lucratividade, que mais ou menos é o lucro bruto da empresa dividido pelo valor patrimonial dela, ou seja, quanto que ela está gerando de lucro bruto em relação ao patrimônio. Você pode pegar algum ETF de gestão ativa, como por exemplo o AVUV, que é um ETF da Avantis, que tenta replicar esses 5 fatores. Mas de novo, você nunca vai tentar sozinho replicar esses 5 fatores. Você compra um ETF que tem a taxa muito baixa, para a taxa não comer a sua rentabilidade, e esse ETF vai fazer constantemente a gestão de um portfólio que se expõe a esses fatores ou algum outro fator que você queira, como o ETF NOBL, que vai pegar só as empresas Dividend Aristocrats, que aumentam a distribuição dos dividendos por 25 anos e que fazem parte do S&P 500, ou tantos outros expostos por outros fatores que se mostraram também vencedores no longo prazo. Mas, de novo, toda exposição quantitativa ou por fatores, ela deve ser feita dentro de um veículo que faça isso automaticamente para você, nunca diretamente na sua carteira de stock picking. Beleza? Então, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, compartilhe o que você acha que tem interesse. Isso ajuda demais aqui o canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo.